StayCast, o podcast do mercado imobiliário. Fala, mercado imobiliário, mais um StayCast. Hoje nós estamos aqui com um convidado aqui que é ícone do mercado, né, Maeda? Aí revolucionou muita coisa aqui. Inovador, visionário. Não é puxando sardinha aqui não, mas é o cara fez muita coisa e deixando legado, fazendo história. Eu tô aqui com a Alê. Quem que é o Alê? Seja bem-vindo, Alê. Alê, CEO, presidente da Vitacom, CEO da Housing, o maior empresa startup de on-demand, de short stay, long stay. Né? Uma empresa hoje que está expandindo internacionalmente, está no Brasil todo já, né, Ale? 125 cidades. 125 cidades. Então seja bem-vindo, Ale. Eu quero deixar você com as suas primeiras considerações aí. Obrigado aí por aceitar o convite. Uma honra para nós. Irmão, sabe que eu me orgulho muito de ter feito parte do mercado imobiliário, mas executando, né? Eu acho que nós, empreendedores, acho que eu me considero, talvez a primeira definição do Alê, é um cara empreendedor. Eu nunca tive carteira assinada, eu comecei já empreendendo, quando eu tive minha primeira empresa e nasci nesse mercado. Eu lembro já com 13, 14 anos já vendia imóvel, então meu sangue é corretor nato, cara, aquele negócio de vender. Uma coisa que o Maeda parece que sabe um pouquinho como é que é, e que eu me orgulho muito. Eu acho que a origem de tudo, né, cara, é onde você aprende para valer. E sou um apaixonado pelo mercado imobiliário. Hoje o meu grande objetivo de vida, né, o meu grande propósito é, de certa forma, reinventar a moradia e trazer um impacto para a sociedade em grandes proporções. Eu acredito que dá para gerar muita novidade, muita coisa positiva, né, através do empreendedorismo e da tecnologia, e é isso que eu me dedico às minhas empresas, e aí tem muito aprendizado. Já sabe que a vida empreendedora não é uma... Altos e baixos, desafios. Porra, né? irmão, Então, para quem está entrando nesse mercado e acha que vai ser moleza, não vai ser. E é cheio de altos e baixos, ciclos. Não é fácil empreender, ainda mais no Brasil. Né? A gente ouve muito, participo de vários grupos em que você tem empreendedores de vários setores, né? E você entende que se você não tem uma paixão muito grande, cara, se você não é completamente apaixonado pelo business, pelo aquilo que você faz, pelo mercado imobiliário, com certeza, ou você vai desistir no meio do caminho, ou você vai acabar sendo um profissional medíocre. Então, acho que a primeira consideração aqui, né, para o público é seja completamente apaixonado pelo mercado, dedique-se, não tem vida fácil. Né? Que a gente falou que corretor, você vai ser dono do teu nariz e com tecnologia vai trabalhar 3 horinhas por dia, vai vender muito. Ilusão, Não, mentira. ilusão, Né? mentira. Não existe jornada de sucesso. E o sucesso é relativo, tá? Mas não existe o sucesso sem muito esforço, sem muito suor. E esse é um aprendizado para a vida. Que legal. Ale, eu queria entrar aqui numa esfera aqui, que quando você começou o short stay, né, você foi um cara pioneiro nesse mercado. Eu lembro que eu cheguei a ter um hostel aqui na Vila Mariana e eu administrei 10 apartamentos de Airbnb. Eu alugava apartamento na época, aqueles apartamentos de que não tinha um condomínio, não tinha zelador, sabe aqueles prédios de 3 andares, 4 andares aqui na Vila Mariana, que tem muito esses prédios assim, para não ter problema, porque não tinha a área de lazer separada, aquela coisa toda, e a rotatividade é muito grande, então eu tive muito problema. Mas na época não tinha house. Isso eu tô falando há 9 a 10 anos atrás. Eu fui para a Europa, para 6 países, 12 cidades, vi isso lá e falei, cara, eu vou fazer isso no Brasil. E comecei. Depois eu quebrei na empresa, montei lavanderia, montei várias coisas, depois eu vou te contar. Mas você começou, cara, numa época que ninguém tava fazendo. Você é o cara que foi o visionário disso aí e implementou isso no Brasil e São Paulo, né? Como que foi isso? Como que começou tudo a House aí? Irmão, uma história muito interessante. Na verdade, começou na Vitacom. Quando a gente estava em determinada época na Vitacom, a empresa atingiu uma escala grande, a gente estava produzindo 4, 5 mil apartamentos por ano, muito focados no investidor, né? Aquele cara que compra para alugar. Sim. E aí, o que, que eu percebi, né? O mercado imobiliário, as incorporadoras vendiam um apartamento para o cara e ele ganhava um pepino na mão, né? No mês seguinte ele recebia um boleto do IPTU, um boleto do condomínio e falava, pô, e agora? O cara é dentista, era médico. Sim. Quem é que vai administrar isso aqui para mim? Como é que eu vou ganhar dinheiro, né? Então era um grande problema. Então a minha visão foi criar dentro da Vitacom uma área que pudesse dar suporte para o meu investidor na longa permanência, né? Eu vou tocar, eu vou ajudar ele a ter sucesso. E a gente começou com uma área na Vitacom
E eu falei, olha, eu acho que isso aqui pode virar algo muito grande, né? Acho que isso aqui pode, quem sabe, um dia ser maior do que a própria Vitacom. Tem uma tese, né, do motor 2 de crescimento, depois a gente pode falar um pouquinho, mas empresas como a Microsoft, como a Apple, na Apple fabricava computadores, o telefone celular, o smartphone, foi de certa forma um motor 2 Sim. que levou a uma nova Alavancou. geração de produtos. A Nespresso é uma nova geração do Nescafé, da Nestlé e por aí vai. Então são empresas que olharam para o futuro, não ficaram paradas e criaram uma nova ferramenta. Então eu olhei para isso e falei, olha, isso aqui pode ser muito grande e eu acho que isso pode estar separado da Vitacom porque é uma outra cultura, né? A gente está falando de serviço, de algo muito escalável, algo que é baseado em tecnologia. Então eu decidi fazer o que a gente chama de spin-off. Spin-off é uma separação, é como se nascesse uma nova empresa da empresa original. E aí começa a House, a gente migrou, nós éramos cerca de 5, 6 colaboradores e nós começamos dentro de um apartamento de 20 metros quadrados. Uau. Esse era o escritório da House. Que isso. Eu lembro que eu voltei a ser estagiário. Você imagina, já depois de como fundador da Vitacom, uma empresa já estava lá Consolidada. fazendo bilhão de venda, com uma produção enorme, eu voltei literalmente a ser estagiário, fazer tarefas básicas e foi a melhor coisa que eu fiz na minha vida. Eu tive que me reinventar, voltar a entender de tecnologia, mas tecnologia mesmo, né? Não é, sabe, ler um pouquinho, era executar. Carreguei colchão nas costas, fui atender cliente, visitava apartamento, Pagava incêndio. paga, pô, incêndio é pouco, era aquele Ninguém fogareiro ninguém ali. tem noção de onde demanda. Eu era sei, ale- check-in, check-out, o cara. Eu, o bombeiro, né? É. E aí a gente começou essa nova jornada, essa nova empresa, e foi incrível, cara. Aí uma história assim ascendente. A empresa tem 4 anos, parece que passou uma eternidade, né? Mas nós vimos essa oportunidade de como gerar renda para o nosso investidor. E aí a gente começou fazendo uma alocação que a gente pode chamar de short stay, Airbnb. Daí a gente inventamos uma questão chamada de locação flexível. A pessoa fica quanto tempo ela quiser. Entrou a pandemia, para você ter ideia, a receita da empresa foi para zero. Captamos um investimento com um fundo internacional, a empresa aí ela foi lá para cima, deu um boom. Eu perdi um sócio durante a pandemia de Covid, Nossa, um momento duríssimo da empresa. E aí a gente teve um grande tipping point, né, que é um ponto de virada na nossa história. Quando entrou a pandemia, nós enxergamos uma oportunidade de que a gente poderia levar tudo que a gente estava aprendendo, a tecnologia, como gerar renda para o investidor, a marca da House, para os incorporadores e empreendedores do Brasil inteiro. E aí foi uma revolução. Eu vou te falar, eu nunca imaginei. Eu estava começando a olhar para o Rio de Janeiro, uma coisa bem incipiente, e agora, fim da pandemia, a House está em 125 cidades Uau. e a gente está atingindo aí um volume chegando a 200 mil apartamentos, que era algo até então impensável. E isso, um pouco da jornada empreendedora, é você perceber o próximo passo, você não se apaixonar por aquela ideia de forma fixa, mas sim o empreendedor verdadeiro, o corretor verdadeiro, os vencedores são aqueles que se adaptam. A adaptabilidade talvez é a maior de todas as características que deve ter um profissional liberal e um empreendedor. O mercado vai mudar, a tecnologia vai mudar, as preferências do consumidor vão mudar, né? O corretor até então era o cara que punha mais placa em prédios na rua, hoje é o cara que performa nas redes sociais. Sim. Todas as cidades que eu vou, sem exceção, e olha que eu viajei mais de 70 cidades no ano passado, todos os campeões de venda são aqueles que se destacam no mundo digital. Então, o corretor precisa se adaptar às novas tecnologias, aos novos momentos, aos novos anseios, à economia do Brasil, que é uma loucura volátil, e aí entra a adaptabilidade. Então, esse é um pouquinho da história. Obviamente, a gente tenta contar aqui de forma resumida, mas cheio de altos e baixos, A Rosê experimentações. tá com quantos anos? 4 anos. 4 anos. Eu lembro que eu fui apresentar um projeto de vocês para um cliente que eu tinha na minha carteira, investidor. Ele estava procurando algo aqui na região da Paulista, certinho. Fui levar lá na loja que vocês tinham ali nos Jardins. E já era oferecido esse trabalho aí de, eu garanto X% de rentabilidade. Porque tava duro levar esse cliente para comprar qualquer coisa. Quando eu falei isso daí, não, vou lá ver hoje. Vamos lá, tal, tem um espaço aqui na minha agenda. Vendeu, mas... Então, aconteceu. Ah, garoto. Porque, na Sim. verdade, chegou ali, eu não fiz muita coisa até. Foi uma venda até, digamos que fácil, porque tava a pessoa lá, o coordenador de parceria na época me atendeu,
atender o cliente. Eu fiquei quieto lá, só observando. Eu falei, caramba, esses caras aqui são zica mesmo. Pra chegar na mesa e falar, não, eu garanto e tal. Eu falei, meu, os caras têm que ter uma certeza nesse negócio muito grande. Mas como que é a globalização? Essa questão da Vitacom ter inovado, né, com a House, também tem uma questão do racional de venda também. Até a venda ela mudou. Porque hoje você tem uma garantia, você tem hoje um processo, né? E você tem muita relatório disso, né? De quanto que fatura, de qual que é o percentual de ganho do business E negócio. mais do que isso, sabe qual é o grande negócio? A gente tem a demanda. Aham. Então hoje a gente conseguiu ter tanta demanda nas empresas, nos clientes finais. Agora a gente fechou um negócio com o G4, né? Só o que eles colocam de Legal. alunos hoje em São Paulo já garante demanda para todos os apartamentos que a House administra em São Paulo. Então são formas, né? Você vai escalando, você vai crescendo. Mas teve outro ponto que foi super interessante, que a gente percebeu logo que esse modelo de querer fazer a gestão nós mesmos dos apartamentos, ele não era escalável, né? Uhum. Você experimentou isso Sim. na tua experiência, é check-in, é check-out, o cara E liga na e época não tinha um channel limpeza. manager, um canal de gerenciamento que tem hoje em dia, que Não está em tinha. todas as plataformas. Era tudo manual na planilha. Na raça, né? E então a gente percebeu, e daí o que nós fizemos, né? A House ela não administra ela mesma. Nós temos hoje 100 administradores, mais até, no Brasil inteiro, que muitos deles são oriundos do Airbnb. E o que nós fizemos? Nós profissionalizamos essa turma. Então ele administrava 10, 20, 30 apartamentos, chegava no limite, ele não conseguia mais. Sim. Então a House hoje ela permite que esse administrador, esse super host do Airbnb, ele se tornasse realmente uma profissão e algo grande. Sim. Então hoje nós temos parceiros operando no Brasil inteiro, região Nordeste, Centro-Oeste, Sul, que hoje tem 300, 400, 500 apartamentos. Uau, E a gente provê tecnologia, provê a marca, provê padrões, e é um modelo totalmente associativo. Então, voltando àquela questão da adaptação, né, o empreendedor ele vai tendo que descobrir novos caminhos, se adaptar para poder ou escalar, crescer, gerar novos movimentos. E hoje eu me orgulho muito de ter essa base, né, essa plataforma em que a gente se associa com pessoas muito competentes, empreendedores incríveis que têm crescido junto conosco. Ale, eu queria te perguntar, o marketing, o time de marketing lá hoje da empresa, quem compõe ele? Quem que é o cabeça lá? Na House é minha sócia, né, minha cofundadora. Então começamos junto a House lá atrás. Ela estava naquele apartamento de 20 metros quadrados ali que eu te falei. A gente tem uma foto ali, a empresa inteira, éramos nós, a gente estava pintando esse apartamento porque ele estava no osso ali. E eu lembro a gente todo sujo de tinta. Ali é a foto do day one da empresa ali, a gente Porque esse pinta, né? sistema de collab que vocês fazem, de influência também, no digital, é muito forte. A gente percebe que, eu lembro na época do Big Brother, cara, os Big Brother tudo saindo, indo pra House, tinha também aquela questão também, gosto do G4 que você falou. Vocês têm uma forma de abordagem, assim, que supra a demanda inteira, né? Isso é super mérito interessante, dela. Essa minha sócia, ela é incrível. Assim, uma cabeça de marketing, da criação da marca da House, do Rosa, né? Que a gente adotou, o urso hoje, que é o nosso mascote. Então, tudo criação dela. E, de novo, acho que outra máxima, né? Se você quer fazer algo grande e relevante, você tem que ter um time incrível de pessoas apaixonadas igual você, pessoas que são melhores que você nas outras áreas, e essa complementariedade, né, que nós temos é fantástico. Então foi um trabalho aí de construção árdua. Não foi porque várias empresas, né, tiveram dinheiro infinito ali, saiu gastando loucamente, e a gente fez com muito pouco custo. Reduzido, né? E, sabe, isso mostra, né, que muitas pessoas se colocam, se impõem autolimitações. Ah, eu não tenho dinheiro, eu não captei e etc. E às vezes acham que não é possível. Tudo Fazer as coisas, é né? possível. O dinheiro muitas vezes é a quarta, quinta variável de necessidade. Hoje, principalmente com parcerias, com digital, dá para fazer tudo com muito pouco dinheiro. E esse é um incentivo, né? Corretor que está começando, irmão, pega a câmera, né? Vai lá. Se você pode produzir conteúdo, você pode performar com zero dinheiro. Sabe, foi engraçado? Eu tava esses dias, tava passando, eu ando muito a pé, não tenho carro e tal, e eu tava vendo uma estrutura, uma grande emissora de TV foi cobrir um evento esportivo, e tinha lá uma caminhonete com antena, puta, tinha lá uns 10 técnicos para botar o negócio para rodar. Então você imagina o custo para fazer aquilo, para transmitir.
Porra, e tinha um cara, sem brincadeira, com um tripé, um telefone celular, um smartphone, fazendo a mesma transmissão. Eu sou capaz de dizer que esse cara, sozinho, com um telefone, estava tendo mais audiência se bobeado que aquela emissora. Então, isso para mostrar, né, que com a tecnologia, com o esforço, você hoje pode fazer tudo e competir de igual com os grandes, É isso mesmo. né? Deixa eu fazer uma pergunta. Falam mais de tecnologia, essas coisas, eu falo mais de venda, né? O Jefferson chegou a comentar aqui, eu também cheguei a falar isso com ele. Eu achei que a Vitacom foi um divisor de negócios na cidade de São Paulo. Vocês procuraram áreas mais nobres, onde realmente as pessoas queriam colocar um dinheiro ali, construir um apartamento mais compacto. Eu achei que foi realmente, depois de vocês vieram outras empresas tentando fazer algo mais ou menos parecido, não vou citar, mas como surge uma ideia dessa daí? Tipo, foi algo que foi estudado? Ou foi uma oportunidade? Como é que acontece um negócio desse? Irmão, vou te contar a história e é muito curioso, né? Porque às vezes você vira e mexe, né? Você vai lá no museu e o cara olha um quadro do artista ali e você vê os caras analisando, né? O cara quis dizer naquele quadro sim. que foi um manifesto do modernismo. E às vezes não era nada disso, né? O Sim, cara simplesmente, cara, Especulações, né? sei lá, o cara brigou com alguém, tava puto e desenhou o negócio ali. E aqui foi o seguinte, cara, eu quando eu vendi minha empresa muito cedo, né? Eu comecei a empreender, eu fundei minha primeira empresa, eu tinha 17, 18 anos, eu fiz o Show do Milhão, vocês lembram? Sim. Do Show do Milhão do Silvio Santos. E aí eu vendi essa empresa Você e... fez aquele software que ia nos computadores? Você Nossa, que jogou? Legal, joguei. Foi um dos E- primeiros computadores que eu tinha. Fez história. A gente fazia muito no telefone celular, né? A galera jogava pelo sim. telefone celular. E aí, quando eu vendi essa empresa, eu fiz um movimento na minha vida. Era um cara que ficava 4, 5 horas por dia dentro de um carro. Pegava muito trânsito em São Paulo. Aliás, puta, São Paulo tá pior do que naquela época, né? O pessoal tinha aqueles caras da previsão, né? Não, depois da pandemia, ninguém mais vai querer morar na cidade, né? Essa era a primeira. Eu quero pegar todos os vídeos que gravaram que ninguém ia morar na cidade, que não ia ter mais trânsito, não ia ter mais carro. Porra, o trânsito tá 10 vezes pior do que tava naquela época. Mas resumindo, eu era um cara que ficava 4, 5 horas por dia dentro de um carro. E aí, quando eu casei, eu fui morar num apartamento bem pequenininho. E eu fui abandonando o carro gradativamente, comecei a ir de bicicleta, a pé, e isso revolucionou a minha vida. Puta, mas muito, assim, eu ganhei tempo, fiquei mais saudável. Sim. E eu falei, porra, isso aqui é incrível, né? Mudou minha vida, eu quero Mentalidade levar isso. europeu, né? E eu falei, eu quero levar isso para mais gente, né? Isso, bom empreendedor, né? Vi uma oportunidade. E daí qual foi a tese na época, né? Então eu falei o seguinte, eu escrevi 3 livros, Como Viver em São Paulo Sem Carro, de tão empolgado que eu fiquei. E eu falei o seguinte, eu quero empreender novamente, eu quero permitir que as pessoas tenham a mesma experiência que eu. Então, ou seja, elas podem morar num apartamento menor, cabe no bolso, né? É muito caro hoje morar nas grandes cidades, nas grandes capitais. Então, a compactação foi a forma de permitir que as pessoas morassem nos melhores lugares. Para quê? Para poderem ir a pé, pegar metrô, ir de bicicleta e terem mobilidade. Então, quando eu comecei a Vitacom e quando veio essa história dos compactos, na verdade não tinha nada a ver com o mercado imobiliário, pessoal. A minha ideia, eu queria resolver o trânsito. Olha isso que legal. Eu era um cara que me ferrava tanto no trânsito, 4, 5 horas por dia, isso representa quase 50 dias por ano dentro de um carro. Eu falei, eu quero resolver o trânsito. Então, a Vitacom, a história dos compactos que hoje permeou o Brasil todo, ela nasceu de uma experiência pessoal, de uma vontade de querer resolver a questão da mobilidade para que as pessoas pudessem comprar um apartamento próximo e não ficarem horas e horas no trânsito. E assim começou a Vitacom. Eu me lembro, eu estava com uma pastinha embaixo do braço. Já conhece o bairro do Bom Retiro? Conheço. E isso é um outro recado, tá? Para todos os corretores que estão ouvindo a gente, profissionais do mercado imobiliário, hoje eu canso de ouvir, né? Você tá lá na empresa, hoje grande, estruturada. Pô, por que você não vendeu? Por que você não foi folhetar? Por que você não foi vender? Não, porque a agência não produziu o render 3D e não sei o quê. Meu irmão, o primeiro prédio que eu comecei na Vitacom, eu consegui fazer uma imagem, sabe-se lá como, assim, heroicamente, imprimir. Puta, uma imagem que era até feia, eu tenho até guardado até hoje, tá? Essa folha, exatamente essa folha que eu consegui. E eu pus embaixo do braço essa folha. E eu lembro que eu passava dias, né? Dias da semana com a pastinha no bairro do Bom Retiro. Eu ia nas lojas para falar, pô, você não quer investir no mercado imobiliário? Eu vou lançar um prédio assim, 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 focado em mobilidade. Pô, uns olhavam para mim e falavam, meu, você é louco, irmão. Que isso? Imagina que alguém vai querer morar num apartamento de
30, 40 metros quadrados, era uma coisa insana. E alguns acreditaram, cara, né? De sim, tantos nãos que eu tomei alguns sims. E comecei com a pastinha embaixo do braço, no bairro do Bom Retiro. Esse foi o primeiro prédio da Vitacom. E foi um puta sucesso, né? Que essas unidades compactas, muita gente torceu o nariz. Uhum. As maiores imobiliárias hoje do Brasil, ou na época pelo menos, de Sim. lançamentos, não queriam vender meu produto. Eles Você falavam, foi pioneiro nisso também, né? Nisso de Pioneiro. compacto, né? Não, sim. e na época eles falavam pra mim, não, eu não quero vender, sabe por quê? Porque vai denegrir a imagem da minha imobiliária, porque sabe, a gente vende mais alto padrão, tal. Uhum. Eu não posso vender essa kitnet. Cara, e não vendiam. Não vendiam. Eu fui rejeitado, literalmente. Caramba. Cara, é muita Que porrada para ser Sinistro, hein? para ser empreendedor. E sabe que vieram a entender o que era a proposta, né, do apartamento compacto, não porque o cara não tinha grana, não porque era uma questão econômica, mas um estilo de vida. O cara Uhum. quer morar perto, quer morar mais prático, era uma nova proposta. E Sim. começaram a entender isso lá depois do 25º Sim. prédio, o 30º prédio. E foi essa jornada, e hoje, olhando, né, a gente influenciou talvez uma geração de empreendedores imobiliários no Brasil Sim. inteiro, né, que hoje você vê no Brasil inteiro essa proliferação Sim. dos compactos. E o que é muito legal, que a Vitacom virou uma espécie de categoria, né? Puta, vira e mexe, eu chego para as imobiliárias no Brasil todo que vendem os produtos, e eles falam assim, pô, você tem um tipo Vitacom aqui, né? Ah, Virou um sinônimo de referência Gillette, padrão, né? virou, sim. virou um sinônimo de um padrão. E foi muito legal, cara. Acho que essa é um dos grandes sonhos do empreendedor, né? De transformar um mercado. Uhum. Mas agora a gente está fazendo algo realmente muito maior, numa outra escala. Ale, pegando um adendo aí dessa conversa aí, eu vi uma reportagem recentemente do Japão, uns apartamentos de 12 metros lá em Tóquio, 8 metros, 9 metros, e a galera tudo morando nesses apartamentos e falando assim, ó, cara, eu gosto de morar aqui, eu fico mais tranquilo. E tinha até um brasileiro que foi morar um pouco fora da cidade e ele tava pagando o mesmo valor do aluguel que ele pagava ali no centro de Tóquio ali, que era um valor, acho que era US$ 7.000, alguma coisa assim. E aí eu fiquei pensando, metro quadrado de São Paulo, muito aquém do mundo. Angola, eu morei na África, Angola é mais caro que morar no Brasil. Brasil ainda, o metro quadrado é muito desvalorizado em vista de outros países subdesenvolvidos aí. O Brasil tem muito para crescer para uma metrópole, principalmente São Paulo, que a gente fala que é um país de outros estados. O que que você acha, né? A tendência cada vez mais, o compacto também ele está tendo um potencial gigantesco, né? Você acha que essa metragem de Japão, ela vai vir também para o Brasil? Você sabe que a gente fez o menor apartamento do Brasil de 10 metros quadrados, né? Essa é uma reportagem, até eu lembro na E é um época. puta sucesso. Hoje, pra você ter ideia, o cara faz 3% ao mês de renda nesse apartamento de tanto sucesso. Mas eu vou te responder, é barato, é barato. Mas sabe qual é o ponto? Que a renda também é baixa. Então, o problema é O que déficit habitacional é grande, o né? déficit habitacional é grande, a renda muitas vezes não acompanhou, né, o valor dos imóveis. Então hoje você pega facilmente, São Paulo atinge 20, 25, 30 mil reais o metro quadrado. Então um apartamento de 20 metros putz, bate 600 pau. Uhum. Então é uma questão também de caber no bolso. E sabe qual foi a grande sacada? A pessoa pode morar num apartamento de 10, 12, 15, 20 metros quadrados e a gente complementou a casa dele com as áreas comuns. Né? Então, acho que talvez outra grande revolução que hoje o pessoal não se dá conta, mas eu lembro que na época o pessoal fazia as áreas comuns, era um salão de festas, era uma sim. coisa meio que ninguém usava, era um lixo em geral. Uhum. Daí tinha às vezes o pessoal colocava aqueles 48 itens, mas eram itens que não eram utilizáveis no dia a mesmo. dia. Sim, Né? Tinha sim. lá, era muito baseado em gourmet, não sei das quantas, e festas infantil, festas adulto, era um negócio nesse formato. E a minha filosofia, até por uma necessidade, foi a seguinte: o cara mora em 20, pô, como é que ele vai receber amigo? Como é que ele vai Uhum. trabalhar com um pouco mais de espaço quando ele precisar fazer uma reunião? Como é que ele vai fazer exercício? Então, a grande sacada, né, que talvez tenha impulsionado esse modelo dos compactos na Vitacom, foi trazer economia compartilhada, ou, em outras palavras, a gente entendeu que as áreas comuns eram uma extensão da casa da pessoa. Uhum. Então, ele tinha uma sala de jantar que ele reservava para receber os amigos. Ele tinha uma área de coworking que ele poderia trabalhar. Então hoje a gente vê isso com naturalidade, mas na época não era. Uhum. A galera olhava isso aí e falava, pô, o que esse louco tá fazendo, né? Na área comum, coworking, que puta loucura é essa? Sim. E a nossa filosofia é, o cara pode comprar um de 20 metros quadrados que cabe no bolso, ou ele pode alugar, que também cabe no bolso, o IPTU é mais barato, o condomínio é mais barato,
e ele complementa aquilo que ele precisa usar nas áreas comuns. E essa também foi outra grande revolução, porque qual é a outra opção do cara? Ir morar lá na franja, na periferia, que ele vai ficar 5, 6 horas dentro do carro ou num ônibus, pior ainda, e vai perder qualidade de vida. Sim. Então, a troca, o trade-off, é o cara ter um apartamento menor, né, e ter a comodidade de morar onde ele precisa, perto, seja do trabalho, da faculdade, da família, ou o que ele precisar, e ele ter essa complementariedade. E por incrível que pareça, né, outra rejeição que existia, só falando, ah, bom, isso aí funciona. Depois que funcionou, depois do 25º prédio, aqueles profetas falavam assim, tá bom, vai, concordo, funcionou, Sim. dou o braço a torcer, vai só em São Paulo. Né? Não vai em nenhum outro lugar do Brasil, nem nas grandes capitais, Rio de Janeiro, Belo Horizonte, Goiânia, isso aqui não vai funcionar porque é só São Paulo. E aí hoje, cara, assim, a gente vê a febre, o quanto isso atende Sim. de público. Mas, para finalizar essa história dos compactos, o que acontece? A sociedade, por uma questão econômica e uma questão de necessidade, vai ser primordialmente formada por pessoas solteiras, por opção, por tempo até que seja formada uma família, e Uhum. pequenas famílias de 0, 1 ou 2 filhos no máximo. É isso mesmo. Então, 85% do mercado, se não mais, vai ser formado ou por pessoas solteiras, que representa mais ou menos metade desse público, que são as pessoas que vão ficar solteiras por muito tempo, mais os divorciados, etc. E a outra grande parte são famílias pequenas. Então, isso é 85, 90% do mercado. Daí, o que o pessoal falava que o compacto era nicho, ele virou um mercado principal, que a gente chama de mainstream. E daí aqueles apartamentos de 3, 4 dormitórios que custam aí facilmente 5, 6, 10 milhões. Pô, quantas pessoas hoje podem comprar um apartamento de 5, 10 milhões? É Quem o tem topo renda da no pirâmide, né? topo da pirâmide. Então isso virou um nicho acessível a muito poucas pessoas. Então quando a gente falou, lembra, voltando aqui, a adaptabilidade. Então o corretor, o incorporador que não enxergou essa tendência, né, continuou sendo resistente, está mudando ou está sendo extinto, né? Isso é uma máxima. Isso no mundo inteiro, tá? Onde você vai, todos os países, os mais envolvidos, as moradias urbanas tendem a ser moradias mais compactas por uma questão de praticidade e por perfil demográfico da população e dos desejos do novo consumidor. Quando a gente olha para os outros países, eu entendo totalmente essa visão que você está transmitindo. Mas a gente teve várias ondas em São Paulo e no Brasil, na época do Loft, Ah, na sim. época daqueles, além do Loft, como é que chamava? Aqueles, tipo, é o hotelzinho, né? Que é o Flat. Flat, na época do Flat. E esse hype também passou. O que Uhum. que você acha hoje desses NRs, desses estúdios? Vai se tornar obsoleto no futuro? Vai ter muito estúdio, vai ter muito NR, porque tem muito incorporador hoje fazendo. Uhum. Exatamente a pergunta que eu ia fazer para ele. Será que isso tem fim? Será que esse mercado. Cara, vamos lá. O que acontece, tá? Quando a Vitacom começou, ninguém produzia. Sim. Então a produção era quase zero. Hoje a produção dos apartamentos de unifamiliares, digamos, para uma pessoa, ele beira alguma coisa como 20 a 30% do mercado numa grande metrópole como São Paulo. Sim. Quem olha e fala era zero há 10 anos e hoje isso representa 25, 30% do mercado, pô, super oferta, isso aqui. Mas a gente tem que entender que existe uma nova demanda. Então existe a curta temporada, então, puta, é show que não acaba mais em São Paulo, é evento. O pessoal falou que ia acabar evento, né? Porra, a agenda tá lotada Sim. Tem um pro ano que aplicativo vem. de evento que tem mais de 20 eventos por dia acontecendo em São No Paulo. mínimo, né? Para isso os conhecidos. Sim. Então, isso, É mas isso é no loucura Brasil isso, né, cara? inteiro, tá? Centro de convenção e empresas e feiras e não sei mais o que, shows, jogos de eventos esportivos. Mas enfim, existe essa nova categoria dos apartamentos que vem, de certa forma, substituir a hotelaria que ficou obsoleta, Uhum. cara, É né, verdade. antiga. E existe também a demanda desse público, dessa nova geração de pessoas que vão ficar solteiras durante muito tempo. Então, a minha resposta é não existe uma super oferta. É que a gente olha, né, para quem não está acostumado a ver uma produção. Sim. E você sabe que quando a gente pega compacto, né, se a gente chamar o apartamento de família hoje, 2 dormitórios, compacto,
esse mercado hoje representa 80, 85% da produção de São Paulo. Então as famílias estão morando em apartamentos de 35, 40, 50 metros quadrados, com 2 dormitórios compactos, porque é o que cabe no bolso Sim. efetivamente. Então eu acho que é uma nova demanda do mercado. Eu entendo que da onde vem a demanda, né? Essencialmente de pessoas que entram no mercado de trabalho e casais que se formam, que é o público consumidor, que é da onde vem a grande demanda daquela que a gente fala, né, de mais de 1,5 milhão de moradias para os próximos anos. Ela vem desse público que hoje vem com este tipo de necessidade, Uhum. né? Seja por uma questão econômica, por uma questão filosófica, de praticidade, de trabalho Sim, híbrido sim. e por aí vai. Então, eu acredito que não, acho que é uma nova realidade e tem esse novo equilíbrio que tem gente que ainda pouco com a visão, né, do passado acaba entendendo que existe talvez uma super oferta de um produto ou de outro, mas eu entendo que não, que esse é a nova realidade, né, de produção imobiliária do Brasil e no mundo, diria Eu no também mundo. acredito. As perguntas polêmicas aí, né? Ale, tem uma pergunta que eu queria te falar também. Eu tive alguns problemas com clientes que já compraram NR comigo, Aham, questão de financiamento, que não sim. pode financiar, que reduz o financiamento até 15 anos. Você acha que isso vai acabar também, cara? Vai ter que dar uma briga aí, a galera, né? A gente tem que se financiar normalmente, deixa eu explicar, porque eu sei que tem gente que assiste o podcast. O podcast é legal que ele é democrático, ele vai pro Brasil inteiro, né? Sim. NR é uma jabuticaba que só tem em São Paulo. E que é o seguinte, existe uma legislação que para você aproveitar os incentivos urbanísticos, as pessoas produzem uma categoria que chama NR, que é não residencial, que é um apartamento, na verdade, focado numa média permanência, né? Que eles são destinados muito mais à renda do que à moradia. Sim. E aí, puta, tem uma certa polêmica, que é uma categoria, financia, não financia, pode morar, não pode morar. Então é uma zona meio ainda nova para Uhum. incorporadores, para operadores, para a própria prefeitura. E é muito, assim, interessante como a gente hoje está em tantas cidades, né? E São Paulo é uma importante, mas é uma outra cidade. É uma coisa muito regionalizada, né? Se você Sim, pegar, sim. quando a gente olha de uma ótica nacional, com um zoom mais fora, é alguma coisa muito pontual do mercado de São Paulo. Mas o que que eu acho? Eu acho que é uma categoria interessante, né? Como eu estava te falando, hoje existe uma demanda gigantesca por pessoas que vêm passar um tempo, trabalho híbrido, vêm fazer reunião, vêm para show, que vão precisar desse tipo de unidade. De novo, não Uhum. se produzem muitos hotéis mais, né, naquele formato, porque é muito caro. Sim. Né? O Sim. hotel chama capital, os caras compram um negócio querendo rentabilidade e às vezes o cara acaba tendo que botar mais do bolso Sim. porque aquela estrutura é caríssima. Existe um público para hotel? Lógico que existe. Né? E é um equipamento urbano, mas muitos dos hotéis ficaram obsoletos, antigos, não sofreram reformas, não atendem o novo anseio do consumidor. Né? Os quartos não têm uma cozinha, por exemplo, não tem uma estrutura para suportar, ou não tem aquela estrutura nas áreas comuns que muitas vezes os moradores, aqueles caras que querem a curta permanência exigem, não existe aquele senso de comunidade. Então, acabou Sim. virando muitas vezes algo pouco desejado para a população. Então, essa categoria NR, eu acho que ela vem modernizar a base instalada, que não é renovada há muito tempo. E eu acho que é uma categoria promissora, tá? Sim, Entendo que sim. é promissora. É óbvio, você tem que ver aonde está sendo realizada, se está sendo entregue muita coisa ao mesmo tempo em uma determinada área. São aquelas premissas básicas Sim. do mercado imobiliário, mas o fundamento de existir uma demanda, eu não tenho dúvida que existe. Eu vi um Dom Emiliano, que fez uma assinatura com um incorporador aí de São Paulo. E aí ele falando sobre isso, que ele acredita que isso é a visão do futuro, Aham. Eu, né? Eles, estúdio nos Jardins, vendendo por 800, 900 mil, e com a assinatura do Emiliano. Emiliano Hotel, você sabe sim, lá que é sim. tudo personalizado. Foi um dos primeiros hotéis 5 estrelas em São Paulo. E essa forma de experiência que eles trabalham muito forte lá, ele falando, cara, isso é o futuro do mercado, porque não tem como um hotel ter uma estrutura dessa, de apartamentos, só tem que ter uma incorporadora por detrás. Ah, Porque não é viável, igual você falou, né? Eu não sou nichado nesse mercado, mas falando agora de parte de vendas, eu acho que falta também capacitação para vender esse tipo de produto, porque a gente tem dificuldade para vender esse tipo de produto. Não vou comprar, não pode morar, mas como assim? Se tudo der errado, não pode. Não, então, e aí você já começa a tentar fazer E outras tem gente que fala que pode argumentações. morar. Tem... E assim, eu acho que falta um pouco aí. Foi mais ou menos o lance que aconteceu no início do Minha Casa Minha Vida. Eu peguei o começo, era um negócio muito
doido que falava, você vai ganhar um subsídio do governo. Aí chegava lá, não ganhava, os caras ligavam bravo pra gente. E falava, "Ixi." Então, assim, eu acho que falta ainda também um pouco de capacitação de um time para vender esse tipo de produto. Olha, aí entram vocês que, porra, estão fazendo um trabalho brilhante de educar, né? De É, trazer conteúdo sim. efetivo pro corretor. É. Poderia até pensar numa aula disso daí. A gente vai hoje. pegar, Pô, não, pô, com tem que certeza. fazer. Tem os caras da Vitacom que é fera. Ah, a galera aprendeu, né? Depois de 15 anos, já fiz, porra, se não aprendesse também. Mas existe sim uma especialização, né? Que, na verdade, quando você vende muito mais um investimento Sim. imobiliário do que um apartamento de moradia. Então você vai falar de retorno, de renda, você vai falar de TIR, que são termos, como é que você pode usufruir, né? Quais são as diferenças. Então existe uma especialização como qualquer outro mercado, né? Existe o cara Sim. que fala de investimento, tem um que fala de renda fixa, o outro fala de renda Sim. variável, o outro fala muito mais sobre ações e por aí vai. O mercado imobiliário também tem uma especialização, mas isso a gente faz com educação e aí a gente precisa de vocês aí para No- educar o nosso Ale, astro, que é o corretor. eu queria te perguntar aqui, a gente sabe que hoje apartamento de on demand é os apartamentos mais rentáveis que tem. Falar de rentabilidade de mercado, a gente fala sobre diversificações, tem várias coisas que é rentável. A gente sabe que tem muita coisa, mas on demand eu acho que está no topo aí de rentabilidade. Qual que é hoje um projeto que você viu assim, que deu a maior rentabilidade? Não sei se alguém já te fez essa pergunta. Eu acho Não, sabe que não, mas eu estava te comentando, existe algo interessante que muitas vezes, quanto menor a metragem, maior a rentabilidade. A gente conseguiu estabelecer essa correlação. Por que isso, tá? Muitas vezes o pessoal precisa alugar um apartamento para morar, para estudar, porque é perto do trabalho, ou está vindo para a cidade, se divorciou, enfim, ou veio passar uma curta permanência. E ele não vai olhar para a metragem, tá? É verdade. Ele vai procurar um lugar perto de onde ele precisa, em que ele vai poder dormir, que é agradável, obviamente que o prédio tem as comodidades, mas muitas vezes não é o tamanho que vai ser o fator decisório. E aí, esses apartamentos menores, a correlação aluguel sobre o valor investido acaba sendo muito mais alto. Eu estava te contando, É talvez o coerente. mais alto na base, é que eu estava te contando esse apartamento de 10 metros quadrados, né, contrariando muitos pessimistas e críticos, ele hoje está dando perto de 3%. Olha isso. A pessoa não vende por nada no mundo, Sim. tá? 3% por mês de renda sobre o valor investido. Por quê? Porque simplesmente a pessoa pôs menos dinheiro, porque a metragem permite que o ticket seja menor, e aí a rentabilidade apresentada é muito boa. Mas você tem casos que você tem polos geradores de demanda, né? Falando de São Paulo, então às vezes são hospitais, são lugares de shows, o Allianz Parque é um fenômeno, talvez aquela região hoje está hiper demandada, você tem bairros que tem muitos eventos ou que atraem desejo, isso vale para o Brasil inteiro, tá? Então, Sim, sim. a gente lançou perto de parques temáticos que atraem muita gente, cidades turísticas, você tem capitais também que tem uma demanda muito grande, tem uma base hoteleira muito, muito antiquada, então esses prédios, esses apartamentos viraram as grandes estrelas da Turismo de cidade. saúde também, né? Perto de Muito, hospitais, muito, né? muito. Que são referência do Brasil, né? Os fatores geradores de demanda são muitos, tá? Então você tem estudantes, você tem polo de saúde, você tem os divorciados, que não são poucos, tá? Isso é um público também crescente. Você tem as pessoas que, por opção, né? Hoje, com o trabalho remoto, as pessoas podem trabalhar ou morar da onde elas quiserem. Sim. E muita gente aproveita isso para fazer parte da sua estratégia de vida. Ou porque quer morar numa cidade que tenha certas condições, né? Praia, às vezes o custo de vida é mais barato, outro tipo de interesse, ou tem gente que gosta de morar na capital e acaba alugando ou tendo um apartamento desse sabendo que vai mudar ao longo do tempo, ou porque quer abrir um novo mercado, ou porque vai constituir família, ou porque quer fazer um curso que só tem em determinado lugar e por aí vai. Então criou-se, né, ao mesmo tempo que deu uma reviravolta no mercado, criou-se um outro tipo de demanda, um outro tipo de morador que tem este tipo de apartamento, esse tipo de moradia flexível como um projeto de vida. E é muito legal ver isso. Ale, eu vi que a House tá agora com a expansão internacional. Qual que é a visão da empresa hoje? Né? Para onde vocês estão indo? Jeff, a empresa ficou muito grande, né? Incrível que pareça, que estava começando aquela talvez profecia, né? Que um dia essa empresa poderia se tornar maior que a Vitacom. E realmente, assim, os números Se são... tornou já, Ale?
Em alguns quesitos, tá? Não ainda em faturamento, mas se você pegar em alguns números, talvez apartamentos sobre gestão, muitos dos números hoje, eles são maiores e é um modelo exponencial, né? Para quem está ouvindo a gente, exponencial são modelos que crescem muito rápido, Sim. apoiados em tecnologia. Então, hoje, a presença geográfica nacional, estava te comentando, mais de 125 cidades, com um número de apartamentos muito grandes, se associando com diversos incorporadores, é um modelo que ele pode crescer muito e ele pode ser facilmente implementado em outros países. E a gente foi muito provocado, mesmo porque a gente já tem parceiros no Brasil que atuam em outros países, da América Latina, da América do Norte ou da Europa, e eles têm insistido muito que a gente leve o modelo para esses países junto com eles, né? Não é que a gente está reinventando, que eu vou buscar clientes. Sim. O cara fala, meu, vou lançar um produto assim como eu lancei aqui em São Paulo, ou em outro lugar, ou no Brasil, e eu quero lançar em Portugal, quero lançar na Flórida, quero lançar no México. Então, nós estamos muito tentados, acho que esse ano é o ano da internacionalização, porque o modelo realmente ele Escalável, permite, né? ele é escalável. Uma coisa que uma incorporadora ela não permitia, consegue. né? Um modelo muito regional e Sim, etc. Então tem sido aí uma jornada incrível nesse sentido. Que legal. Ale, e eu vejo que vocês revolucionam também na questão da prestação de serviço, né? A House tem uma questão assim, que a pessoa chega, ela não precisa fazer nada, tem tudo ali dentro, né? Tem. Tem comida, parceria com tudo, collab com tudo. Explica esse processo, como é que funciona, porque tem muitos telespectadores que não conhecem, tem corretores, o nosso público, que eu nem falei para você, nós temos hoje 3.600 corretores aí no canal do YouTube. Fantástico. E uns 3 mil poucos no Instagram. A maioria é corretor, é o cara que tá matando leão por dia, né? Porra. Então os caras têm Um é que... pouco, né? Você que é corretor, primeiro, meus parabéns. Você tá na melhor profissão do mundo, tá? Eu sou apaixonado pela profissão, admiro. Não existe coisa mais bonita, a arte de fazer uma venda bem feita. É isso Eu mesmo. me emociono, cara. Eu vou em plantão de vendas. Mas as coisas que eu mais gosto de fazer na minha vida. Falei, o que você gostaria de fazer no teu fim de semana? Né? O cara vai responder, um monte de gente vai responder, né? Eu quero ver jogo de futebol, quero ir pra praia. Pô, se me perguntar o que você quer fazer, eu quero ir pra um plantão de vendas. Eu adoro, eu amo, eu me sinto em casa com aquilo. E Jeff, mas ainda não existe nada mais bonito do que a arte de uma venda bem feita. É A verdade. arte de vender. Cara, eu fico arrepiado, fico com o olho lacrimejando de ver aquele corretor, cara, que ama, que tem tesão naquela profissão e ele executa aquela venda com maestria, cara. Tem o cara que pinta, tem o cara que faz escultura, tem o cara que joga futebol e tem o corretor de imóveis. É isso aí. Puta, cara, e é demais. Enfim, Isso é valorizar a classe, né, cara? Porque as pessoas também não se sentem, né, valorizadas, né? Tem muito corretor que não sente, né, Ale? Na verdade, tipo assim, eu acho que é uma série de fatores. É o cara tá pouco assistido, é ninguém abraçar ele e falar, cara, vamos junto que a gente vai conseguir fazer um trabalho bem feito, você vai ter um atendimento de excelência que você não vai perder cliente. Então, eu acho que falta um. E é bom ouvir isso de um incorporador, porque às vezes ele fala, ah, nossa, o Ale tá lá dentro do escritório dele e não tá olhando aqui por nós. E Não, não mas que isso tá acontecendo com você. cultura Mas da é Vitacom isso, é outra. mas tem muito incorporador que é assim mesmo, né, cara, cara? corretores, cara. Eu tô no campo de batalha com os meus soldados, cara. E é ali que eu aprendo. Show de Não é, bola. não é sentado no escritório, lá na Avenida Paulista, no ar-condicionado. Irmão, é lá no campo, cara, com os corretores. Embora hoje o presencial tá com menos relevância, mas ainda é lá que se aprende. É isso aí. É lá que você vê a venda acontecendo, você ouve o cliente. Puta, isso é mágico, cara. Isso. Pô, eu fiquei tão emocionado que eu até perdi a pergunta aqui, Jeff. Mas, pô, você que é corretor de imóveis, toda a minha admiração, meu carinho. E nós valorizamos, em todas as minhas empresas, não tem nada mais valorizado e mais admirado do que o corretor de imóveis. Show. A pergunta que eu fiz foi qual que é o processo da House de hospedagem, né? O método, como é que é usado, como é que é a experiência de usuário ali. Legal. Cara, a gente digitalizou, a gente deixou tudo muito simples, muito rápido, então é tudo feito por um aplicativo. Você hoje consegue fazer uma alocação de 1 dia a 3 anos em questão de minutos, tudo digitalmente, cartão de crédito, Pix, é um modelo pré-pago. E você entra no apartamento e tá tudo pronto. Você não precisa fazer nada. Tá com a internet funcionando, tá com talheres quando você precisa, roupa de cama, e você consegue mudar imediatamente. Daí você mora por quanto tempo você quiser, né? E quem opera, né? Quem limpa, quem cuida. Então são os operadores, que nós constituímos uma rede de operadores nacional, em que eles cuidam, né, desse cliente,
podendo fazer desde uma manutenção até uma limpeza, de forma que o cliente não precisa se preocupar com absolutamente nada. Fala, pô, Ale, mas é muito caro isso? Não, às vezes é muito mais barato que o aluguel tradicional Uhum. e não tem garantias porque é um modelo pré-pago, então você já economiza aí uma Sim, burocracia, sim, sim. todo um negócio, e é fantástico. E você vê isso, o quanto isso melhora a vida das pessoas, né? Tira uma dor de cabeça, uma insegurança, né? Daquele negócio do aluguel e se amanhã eu não conseguir pagar, pô, você não conseguiu pagar, irmão, você pode mudar para um mais barato, pode mudar de cidade, não tem problema nenhum, é só decidir, a gente facilitou muito a vida desse usuário, acho que talvez uma das grandes revoluções, né, da House, quando a gente fala dessa moradia flexível, foi ter colocado um modelo pré-pago e 100% flexível e 100% digital. Então a gente transformou a moradia praticamente igual alugar um quarto de hotel, ou pegar um quarto de hotel, ou alugar um carro, ou chamar um Uber. Uhum. A gente conseguiu fazer essa facilidade com o mercado imobiliário, que foi também uma grande Os transformação. softwares que vocês usam são próprios? Próprio. A gente desenvolveu interno. Foi algo, uma tecnologia pioneiro no mundo, tá? Vou te falar que foi algo que realmente esse conceito não existia e a gente apanhou muito, né, ao longo dessa jornada aí até aprender, Sim. né? E a garantia, puta, e o cara vai, e daí como é que ele fica, e a segurança do proprietário. Então a gente desenvolveu um modelo pré-pago igualzinho uma academia. Então o cara alugou apartamento, se ele não renovou, não pagou o mês Cortado. seguinte, beleza, acabou, tá tudo certo. Não tem acesso Não tem acesso. à fechadura eletrônica. Não é só a fechadura, né? Tem internet, tem o ar-condicionado, quer dizer, tudo- ele desliga a chave geral Sim. do apartamento e tá tudo certo, tá tudo pré-combinado e é bom para todo mundo, né? Na essência, é bom para todo mundo. Legal. Assim, como é que foi a transição de você virar concorrentes para virar parceiro? Porque a House ela faz intermediação com outras players aí do mercado, né? Teve alguma dificuldade? Porque eu lembro que na minha época de Abiara, quando a Abiara lá virou incorporadora, malandro, foi um Deus nos acuda. Todo mundo saía, né? E assim, foi aquilo também, porque ele falou, pô, a gente era parceiro, agora você é minha concorrente, como é que fica esse negócio? Então, como é que flutuou nesse Puta pergunta. negócio? Sabe que essa é a primeira vez que me fazem essa pergunta Sim, e eu acho ela interessantíssima, que é algo que me questionava muito, né? O meu processo foi inverso, né? A Biara, ela era imobiliária e ela virou incorporadora, ela passou a concorrer e eu concorria e passei a querer prestar serviço. Foi um movimento inverso, né? Eu Sim. tinha que convencer sim. as pessoas. E aí aconteceu algo incrível, cara. Hoje, talvez, quem eram os meus maiores concorrentes, vou pegar aqui um cara que eu admiro demais, que é o Antônio Cetim, da Cetim, Sim. que hoje é um dos nossos maiores parceiros da House. Então é lindo, né? E eu acho que um pouco da nova economia tem um pouco disso, né? Então as empresas que até então poderiam ser concorrentes em determinados nichos ou em determinados produtos podem ser as maiores parceiras em outras, né? Então vamos pegar um exemplo aqui na fabricação de celulares, né? Você sabe que todos os celulares do mundo eles têm o Android que como o sistema operacional e o Android é fabricado pela Google. Sim. Sim. E a Google concorre com um monte deles Tem coisa ali. da Samsung que a Apple faz. Tem coisas que a Apple faz. Exatamente. E, por exemplo, a Microsoft, que provê o software para a maioria dos computadores no mundo, Sim. ela também fabrica computadores. Ela tem uma Sim. linha dela de computadores e de hardware. E aí o pessoal da tecnologia começou a entender que talvez o modelo ele é muito mais cooperativo e colaborativo do que concorrencial, né? Então eu acredito muito, e hoje uma das coisas que mais me dão satisfação é ajudar os incorporadores para ser parceiros, e hoje são muitos, são centenas e centenas pelo Brasil, Sim. a performarem, a conseguirem trazer a tecnologia para dentro dos seus prédios, a terem essa nova solução para os seus clientes. E, sabe, o mercado é tão grande também, Sim. o mercado de produção de imóveis, a gente não consegue nem atender a demanda existente, então eu acho que está superada essa questão. No começo foi algo importante e é muito legal você ver como alguns incorporadores, parceiros, pessoas evoluídas de alta visão foram aqueles que deram o primeiro passo. Que Falaram, olha, enxergou, tudo né? bem, a gente pode ter sido concorrente Sim. alguma vez, mas eu entendo que agora é um modelo colaborativo e hoje são grandes parceiros que eu admiro, ajudo, faço todos os esforços possíveis e imagináveis, até mais do que a Vitacom algumas vezes, Sim. para Ale- performarem em vendas. Você é judeu. Eu sou. A comunidade também judaica, ela ajuda bastante também, É. né? Essa questão da colaboração, de estar junto. né, Muito, também. muito, muito. É Tenho muito uma legal gratidão. isso, né? Eu acho que é um momento até legal pra gente falar nisso, né? Um momento delicado, né? Que a É, 100 comunidade anos lá, tá
Tá, hoje 100 fazem. dias, né? Hoje, exatamente 102 dias 102 dias. do sequestro dos reféns, né, em Gaza. Uhum. É um assunto polêmico. A gente está lidando com terroristas inescrupulosos, Sim. né, independente de tudo que possa se falar, são pessoas Sim. que atacaram pessoas indefesas, civis, e isso desencadeou aí um movimento, de certa forma, de antissemitismo, de as pessoas confundirem, né, o que é o terrorista, o que é o povo palestino, que também é inocente, o que é o povo de Israel que está se defendendo e defendendo os seus cidadãos, do que é um judeu que mora na diáspora, né, mora no Brasil, e existe aí todo um processo que foi desencadeado, mas nós torcemos pela paz mundial, né, Sim. pelo bem, pela segurança de todos, e que aquele mal, né, aquelas pessoas que promovem, né, ataque, terrorismo, ódio, antissemitismo, racismo, essas pessoas, esse tipo de pensamento tem que ser banido do mundo Sim. de uma forma radical. Mas voltando aqui, né, então sim, sou judeu, com muito orgulho, criado numa família judaica, Legal. tenho princípios, tenho a tradição como algo muito forte, né? Assim como muitas pessoas do mercado imobiliário, a gente tem uma tradição, né? O seu Eli, que é um grande ícone, e tantos Sim. outros que hoje integram o mercado imobiliário, e acho que é um grande orgulho. Mas esses valores, né? O bom nome, acho que é algo essencial. Mas a comunidade foi fundamental, né? No nosso começo, quando eu estava falando da pastinha, lá no Bom Retiro, muitos e muitos investidores eram da comunidade e me apoiaram, né? Só falando, não sei se esse cara vai conseguir fazer isso ou não, compacto, se ele vai entregar, né, uma empresa nova, e simplesmente acreditaram, né, nesse sonho, alguns conhecidos, outros menos conhecidos, e eu tenho uma gratidão enorme, assim, uma gratidão a ponto de nada foi mais gratificante do que ganhar junto com essas pessoas, né, remunerar, trazer retorno, trazer felicidade, né? Trazer o bem. Nós temos também a parte da. A gente fala caridade, mas no judaísmo existe um conceito de fazer justiça. Né? Quando a Legal. gente ganha, né? Quando nós temos a oportunidade ou a bênção de crescer, nós temos. Não é nenhuma. Não é algo que é desejável, é uma obrigação você distribuir parte daquilo para os mais necessitados, para aquelas pessoas que precisam de apoio. Então, isso a gente chama de fazer justiça. Né? Existe uma palavra em hebraico que chama tzedakah, e acho que é fundamental. Então, isso faz parte um pouco da criação, dos fundamentos, e é algo que eu me orgulho muito. E queria agradecer não só a comunidade judaica, a todos aqueles que acreditaram, mas com um carinho muito especial a comunidade judaica que se apoia, que por ser uma minoria, ter sido atacada, né, muitas vezes, ter sofrido perseguições, existe aí um senso comum, um senso de união, que é muito bonito e que é uma lição para o resto do mundo, uma lição positiva. Com certeza. E as pessoas falam que não é terrorismo. É isso que choca, né? Enfim. Mas Tem enfim. doido pra tudo. Eu vi uma mudando. Podcast tem isso, né? A gente dá tiro pra tudo quanto é lado, mas nós temos a liberdade. Vamos voltar aqui. O Eli, eu vi um dono da Cirela falando uma coisa que mexeu muito comigo. Ele falou assim: perguntou pro pessoal qual que foi a maior dificuldade da Cirela, do grupo Cirela, de incorporação. Ele falou assim: quando eu comecei a atirar pra tudo quanto é lado e comecei a pegar algumas praças que eu não dominava. Que ele acabou patinando algumas praças, né? E eu percebendo aqui, eu vi você falando a 172 cidades que você já tá. O mercado de on demanda, você não teve tanta crise. Eu acho que é um mercado mais. A cultura estava bem estabelecida, porque foi fácil implementar tudo isso aí, 172 cidades. São 125, mas eu vou. Deixa eu. Primeiro, eu queria fazer uma menção ao seu Eli. Eu conheço ele há muitos anos. A gente Sim. frequenta a mesma sinagoga, a gente senta literalmente quase ao lado ali. Legal. E eu cresci vendo esse homem glorioso. Cara, desejo muita saúde esse ano que entra aqui. É um exemplo para todos nós, não falando nem do mercado imobiliário, nem empreendedores, nem incorporadores, para o mundo. O coração dele é maior que ele, né? Ele, É uma das pessoas mais caridosas que tem, né? Que... mais, uma das almas mais bonitas que existem e algo que fez a diferença, sabe? Acho que aprendi muito com meu pai, acho que pessoas que foram incríveis e o seu Eli continua sendo uma lição, né? De fazer o bem, de ter um coração puro, caridoso, é um exemplo para todos nós. Muita saúde, viu, seu Eli? Que o senhor tenha até os 120 com
com muita saúde. Mas eu aprendi muito, né? Olhando para as incorporadoras que foram fazer uma expansão internacional, nacional, eu entendi que a incorporação é um business, é um negócio regionalizado. Né? Ou, em outras palavras, o olho do dono, o conhecimento da cidade onde ele atua, da rua onde ele atua, porque tem ruas em São Paulo que um lado da rua é bom, o outro Sim, lado é é ruim. verdade. Então, e precisa entender muito, precisa conhecer a legislação, precisa conhecer os players, os corretores de terreno, como fazer negócio, como fazer um projeto. E eu entendi que era um business regional. Tanto que a Vitacom, ela não sai de São Paulo e não sai de ainda um raio, né, alguns bairros de São Sim. Paulo, para você entender o quão focado é. Né? Então, a maioria dos terrenos é possível você vir a pé. E em um dia você consegue percorrer todos os terrenos, e não são poucos, né? Todos os projetos, praticamente a pé ou com uma Olha que distância legal, muito pequena. Então isso é muito importante no negócio. Daí a House, nós entendemos, Jeff, que com muita humildade, que quem conhece da sua cidade, da sua região, qual o projeto, qual o terreno, você tem que ter, no sul tem que ter churrasqueira, no nordeste tem que ter lava-pé por causa da areia. Cada um tem uma regionalidade, a face sul, tem cidade que só quer a face sul, outra só quer a face norte. E eu humildemente entendi que é um incorporador que conhece o melhor projeto, como estruturar. Então, o modelo da House, ele é um modelo que se associa ao incorporador local. Em outras palavras, quem faz o hardware, quem produz o prédio é o incorporador local. Eu sou o software que venho equipar aquele projeto para que ele tenha tecnologia, tenha serviços, tenha alocação flexível, e aí nós somos altamente complementares em trazer um projeto do futuro, um projeto que vende mais, um projeto que tem diferenciais. E, aliás, os incorporadores que são parceiros da House, eles estão voando, tá? Então eles estão performando Só por causa da assinatura. 5, 10 vezes mais. E não é só assinatura, a gente equipa o prédio É, com uma série de serviços Sim. que o projeto dele fica Valoriza, anos-luz à frente. Agrega muito valor, né? Muito, muito. Pra você ter uma ideia, os incorporadores que não têm house acabaram ficando praticamente num telefone analógico, ali num Nokia, daqueles que só faziam ligação, e o incorporador que coloca house, ele vira lá um Discrepante. iPhone 15 Uau. voando e fez uma grande diferença. Mas nós entendemos que o nosso modelo de expansão era um modelo associativo. E é associativo com as imobiliárias, é associativo com as administradoras, com os corretores. Então, a House ela não executa nada. Ela é um software que conecta todo mundo e quem executa são os players locais, o incorporador, a imobiliária, o corretor, e nós nos associamos e permitimos que algo diferente aconteça. E essa acho que foi a grande tacada que permitiu uma expansão desse tamanho, né, com tantos e tantos prédios incorporadores, e acho que aprender, né, com o passado para cometer novos erros no futuro, Sim, não falar que a gente não acerta tudo, mas é um modelo muito vencedor e que eu nunca estive tão empolgado na minha vida como eu tô agora. Uau. Show. Ale, o Ale é uma. Como é que fala? Uma enciclopédia. Uma enciclopédia do mercado Sou um imobiliário. corretor, cara. Na essência, eu sou um corretor que acabei fazendo um pouco mais de coisa, de ir lá e executar. Né? A gente estava falando aqui antes de começar o podcast, tanta gente falando, né, que muita gente não executa, né? São bons professores, mas existe um valor, né, em quem faz, porque a jornada é dura, cara. Sim. Né? A jornada do dia a dia são pessoas, são clientes, é legislação que muda, é os juros que vai de 12 para 15 da noite para o dia, e só quem está lá ralando, né, que tem que atender o cliente, né, e vender, e correr atrás da documentação, e ver o que acontece na real, que consegue ensinar com aquilo de ter feito. E eu sou simplesmente um cara que executo, né, tenho uma visão, ideias, o mundo está cheio, e pessoas que têm visão e executam fazem a diferença, né? E acho que essa é a filosofia. Né? Tem que ir até o final, né? Tem que ir até o final e, cara, e é muito gratificante, né? Apesar de todos os obstáculos e o quão duro é empreender, se você for pensar racionalmente, você não empreende. Sim. E no fim eu vou falar que vale muito a pena. E o que vale mais a pena é a jornada, não é, Sim. Não é a conquista, porque, desculpe o inglês, mas é do grande caralho. É isso aí. É demais. Alan, eu quero finalizar com a última pergunta aqui, mas depois eu quero deixar você falar suas considerações finais. Mas a última pergunta, quais são as perspectivas que você vê do mercado imobiliário, né? Principalmente da House também, eu acho que é fundamental você falar isso. Mas o que você acha que o mercado imobiliário, a gente sabe que agora a inteligência artificial ela tá vindo com muita força, acredito que vai mudar muita coisa. As pessoas falam, não muda não, muda sim.
O Google mudou, quando o Google lançou, mudou muita coisa. Tantas profissões que mudaram. A inteligência também vai mudar. Quais são as perspectivas que você enxerga no mercado imobiliário? E eu quero deixar você no final e finalizar uma mensagem para os corretores. Legal. Então vamos lá. Primeira, vamos começar na curta, né? Na curta duração. Então acho que vai ser um ano excepcional. A gente tem aí uma perspectiva de queda de juros. O Brasil está muito bem posicionado em relação ao mundo. O imóvel está barato. Então, existe aí uma perspectiva de crescimento, de valorização. Então a gente sabe que nos ciclos a gente tem que surfar os positivos. A gente tem um ciclo positivo no radar. Então, um ano de aproveitar, de fazer o pé de meia, de performar bem, tanto para os corretores quanto, obviamente, para os investidores, para as pessoas que hoje querem investir ou comprar um imóvel. Então, as perspectivas no curto prazo, médio prazo, são excelentes. Vamos olhar um pouquinho lá na frente, né? Olhando para o futuro. Eu acho que a gente tem tecnologias como a tokenização, que podem revolucionar o mercado, tanto, né, o documento de posse, o fracionamento do imóvel. A gente tem tecnologias como a inteligência artificial, que é algo que hoje me fascina de uma forma assim exuberante, que vai revolucionar muito, muito o mercado e as profissões como um todo. Né, as pessoas que souberem usar isso vão largar na frente. Assim, olha que legal, né? Assim como as pessoas que enxergaram na frente as redes sociais, né, hoje estão voando, hoje são talvez os maiores influenciadores, as maiores imobiliárias, e simplesmente se posicionaram. Tinha muita gente que torcia o nariz, né? Naquela época, e hoje são os caras que mais performam. A gente hoje tem a oportunidade, por exemplo, da inteligência artificial, de quem souber usar de uma forma correta, eficiente, tem a chance de largar na frente, é uma oportunidade que se abre, com certeza vai revolucionar, mas entre muitas outras, tá? A gente está falando um pouquinho dessa mudança do público, da perspectiva, da pessoa mudar mais vezes de imóvel, dela querer ter uma venda muito mais ágil, rápida, instantânea. Né? Aquele negócio eu te retorno na segunda-feira, não existe mais. A pessoa já quer a coisa rápida, né? Não me enrola, não sonega a informação. Então são tantos comportamentos que mudaram que as pessoas têm que se atualizar. Daí, de novo, a plataforma que vocês estão criando de educação é fenomenal, porque isso a gente resolve só com muito estudo, educação, né? Ao invés de escutar besteira ou ver coisa que não vai agregar muito na sua vida, cara, vai lá, escuta um curso, um cara falando, hoje tem conteúdo abundante, tudo está disponível para todo mundo. Então, isso é outra máxima, né? Só não faz, não aprende quem não quer. É isso Ah, não tenho condição, não fiz curso, né? Puta, hoje tá tudo. Senta a bunda, estuda, escuta, lê, que hoje está tudo disponível de graça, tá? Não precisa pagar, muitas não precisa pagar nada. Obviamente você tem coisas premium, você consegue acessar coisas melhores, mas para quem quer, tá tudo disponível e dá para crescer. Então, o mercado é muito promissor. Eu acredito em algumas tendências. Então, acho que a primeira são os prédios vão se digitalizar, assim como todos os outros produtos da humanidade. O carro digitalizou, o telefone digitalizou, o computador digitalizou, o e-commerce veio para disruptar o varejo. O mercado imobiliário está sofrendo uma grande transformação digital. Então, a próxima transformação ela não é a tipologia, não é a arquitetura, são importantes, mas é uma revolução digital que está acontecendo. Depois a gente tem as ferramentas, a tecnologia a favor do corretor de imobiliário, mas tem uma coisa que não muda, né? As pessoas compram de pessoas. Sim. As pessoas se relacionam com pessoas. Então, corretor de imóveis, assim como tem um bom advogado, um bom médico, um bom profissional liberal, você tem que ser um profissional na sua área e atender os seus clientes com maestria. Você tem que ser indicado como um bom profissional que agrega valor na transação, na decisão, né? Esse é o papel do corretor de imóveis. Então, acho que tem um futuro brilhante para aqueles que de forma concreta são apaixonados pela profissão, estudam e agregam valor. A gente tem um mercado infinito, um dos maiores mercados que existem, se não o maior, né? Que mais formou patrimônio, mais formou bilionários no mundo e pessoas bem-sucedidas. Então a gente tem uma oportunidade incrível. E agora, mensagem final, Jeff, que eu acho que é algo muito atrelado ao empreendedorismo e ao profissional liberal, que é o corretor de imóveis, né? Só que ele mata um leão por dia, acho que não é pouco, cara. Mata mais, né? Mata mais. Meu irmão, mas você, corretor, você nasce um mês sem saber como é que vai ser a tua retirada. Você tem que fazer, você é empreendedor. Eu também, eu tenho que fazer um mês. Você tem que fazer o seu mês. E, por um lado, isso é lindo, porque você também pode chegar no céu. Não tem limite. Né? Não tem limite. Só depende de você, do tamanho do teu sonho, da tua ambição. Mas aqui o que eu queria falar, que nós temos uma palavra que a gente fala que é resiliência, né? Que é o poder
Existe um livro de um grande amigo meu que é assim, empreender ou ser profissional liberal ou ser corretor é a arte de se foder todos os dias e continuar indo em frente, né? E literalmente é isso. Mas o que eu queria falar é o seguinte, cara, fica no jogo. Vai vir adversidade, é difícil. Quando você está começando, até sair aquela primeira venda, puta, é lead, é não. Eu sou provavelmente o cara desse podcast que mais tomou não na vida e mais errou. Eu sou capaz de fazer uma aposta, tá, Jeff? Que muito provavelmente eu sou o cara que mais tomei não na vida Olha isso. e o cara que mais errou. Sim. Porque pra chegar e fazer tudo que a gente vem fazendo, você tem que errar muito, cara. Tem que Mas muito. quebrar muito. Erro pra cacete. Quebrar a cabeça muito. Muito. Mas assim, os acertos foram maiores. E a resiliência foi maior. Mas o que eu queria falar, cara, é fica no jogo. Se você tá começando, você tá no meio da jornada, tá passando por um momento difícil, fica no jogo, se mantém e o negócio vira, as oportunidades aparecem. Para quem tem um bom nome, é honesto, a coisa acontece. E acho que essa é o meu recado final de tudo que a gente falou. E, pô, sensacional. Obrigado pelo podcast. É um serviço incrível para o mercado imobiliário, né? Eu, como incorporador, como empreendedor de tecnologia, eu tenho uma gratidão enorme pelo teu público, que na grande parte são pessoas de vendas, são imobiliárias, corretores. Então, queria falar que eu acredito em vocês, eu admiro a profissão de vocês e eu apoio essa profissão que é tão importante na nossa sociedade. Parabéns pelo trabalho. Vocês são dois baita empreendedores aqui. Eu vi o número de empresas, de soluções. Muitas delas a gente vai fazer parceria aqui, mas dá para ver que existe a garra, né? Essa vontade. E para mim foi um orgulho e um prazer participar aqui com vocês. Sorte em tudo. Ale, muito obrigado, né? Não tem palavras aí para agradecer aí. A mensagem que você transmitiu aqui, que você carregou aqui, tem certeza que vai impactar muito ouvintes aí, impactar muita E gente. um papo de corretor para corretor, né? De verdade, né? Não é um cara inventado. Se né? for para resumir esse podcast, Maio, uma palavra, ele falou uma coisa aqui que mexeu comigo. Ele falou assim, ó, que dinheiro é a quinta coisa da linha lá que você vai colocar. Você Tem muita precisa- gente que coloca desculpa, quem quer dar desculpa, dá desculpa para qualquer Sim. coisa. Mas você, dinheiro não é o problema. Você falou isso. E é isso, corretor. Às vezes você tá aí, não tá conseguindo vender, não tá conseguindo performar, não tá desenvolvendo. E às vezes, não, é porque não tem dinheiro, não tem isso, não tem aquilo. Não, você só precisa o que o Ale falou aqui, ó. Ouve esse podcast uma, duas vezes. Se entrar na sua mente, você pode ter certeza que você vai ser um baita empreendedor, igual o Ale é empreendedor, igual nós somos aqui. E é uma honra estar com vocês. Um grande beijo. Deus abençoe cada um de vocês. Tchau, tchau.